No tempo em que o Egito era uma nação poderosa e os filhos de Israel viviam sob a opressão cruel, nasceu um menino destinado a desempenhar um papel fundamental na história da libertação de Israel. Moisés, esse era o seu nome, quem teve um início de vida marcado pela intervenção divina. Sua mãe, descendente da tribo de Levi, deu à luz esse lindo bebê. Ocorreu, no entanto, que a opressão do faraó era tão intensa que ela se viu forçada a esconder Moisés. Por 3 meses, ela manteve seu filho escondido, mas o amor de mãe e o temor a Deus a levaram a tomar uma decisão corajosa. Não podendo mais escondê-lo, ela fez um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e pôs o bebê nele. Em um ato de fé, lançou o cesto nas águas do rio Nilo, confiando que Deus, de alguma forma, protegeria seu filho. A irmã de Moisés, vigilante, observou o que aconteceria. Eis que, pela providência divina, a filha do próprio faraó desceu para o rio para banhar-se. Quando viu o cesto entre os juncos, ela enviou sua criada para buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu o bebê e teve compaixão dele. A princesa, ciente de que aquele era um menino dos hebreus, não apenas o adotou como filho, mas também providenciou que sua própria mãe cuidasse dele e fosse recompensada por seus cuidados. Dessa forma, o pequeno Moisés, que foi resgatado das águas, cresceu nos palácios do Egito sob os cuidados da filha do faraó. Ela chamou-o de Moisés, que significa tirado das águas, reconhecendo o ato divino de resgate. À medida que Moisés crescia, ele estava ciente de sua origem hebraica e do sofrimento de seu povo. Um dia, ao testemunhar um egípcio maltratando um hebreu, seu senso de justiça e compaixão o levou a um ato de coragem. Matou o egípcio agressor e tentou esconder seu crime na areia. No entanto, o ato não passou despercebido e logo ele soube que seu crime havia sido descoberto. Temendo a ira do faraó, Moisés fugiu para Midian, onde encontrou refúgio. Ali, junto a um poço, sua vida tomaria um novo rumo e ele conheceria Reuel, o sacerdote de Midian. Reuel tinha 7 filhas que tiravam água do poço, e Moisés ajudou a defendê-las de pastores que as haviam enxotado. Esse encontro levaria Moisés a um novo lar e a um casamento com Zípora, uma das filhas de Reuel. Dessa união nasceu Gerson, e Moisés começou a construir uma nova vida em terra estrangeira. Enquanto Moisés estava em Midian, o rei do Egito, que havia oprimido os filhos de Israel, morreu. Os filhos de Israel clamavam a Deus por causa de sua servidão, e Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se da aliança feita com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Após anos de uma vida pacífica em Midian, Moisés estava prestes a enfrentar um chamado que mudaria não apenas o rumo de sua vida, mas também o destino de todo o povo hebreu. Foi durante seu pastoreio nas terras de Midian que Moisés se deparou com um dos momentos mais marcantes de sua jornada, o encontro com a sarça ardente. Enquanto Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, ele se deparou com uma sarça que ardia em chamas, porém não era consumida pelo fogo. O cenário era sobrenatural, e Moisés, intrigado, decidiu se aproximar. Ao fazê-lo, ele ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome: Moisés, Moisés! E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. O diálogo que se seguiu entre Moisés e Deus naquela sarça ardente é um dos momentos mais sagrados da história. Deus revelou sua identidade como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembrando a Moisés das promessas feitas a seu povo. Ele desvelou seu plano para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. No entanto, Moisés, sentindo a grande responsabilidade que estava prestes a assumir, apresentou suas hesitações a Deus. Ele questionou sua capacidade de liderar e ser ouvido pelo povo.
Foi então que Deus, com paciência e sabedoria, forneceu a Moisés sinais e a promessa de sua presença constante. Deus revelou a Moisés seu nome sagrado, Eu sou o que sou, indicando sua eterna existência e poder. Esse encontro na sarça ardente marcou o início da missão de Moisés como líder do povo hebreu. Com a orientação divina, Moisés retornou ao Egito e, junto com seu irmão Arão, confrontou o faraó com as demandas de Deus por libertação. Uma série de pragas assolou o Egito, culminando na 10ª praga, a morte dos primogênitos, que finalmente levou o faraó a permitir que os hebreus partissem. Assim começou o Êxodo, a jornada do povo de Israel rumo à liberdade. Moisés liderou o povo pelo deserto, enfrentando desafios, milagres e provações no caminho. Ele não apenas conduziu o povo, mas também recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, estabelecendo os fundamentos da lei e da moral que guiariam a nação israelita. O episódio da sarça ardente, onde a voz de Deus ecoou e sua presença se manifestou, foi um lembrete constante para Moisés de que ele não estava sozinho em sua missão. Deus estava com ele, capacitando-o a cumprir o plano divino. A história de Moisés na sarça ardente e a subsequente libertação do povo de Israel não apenas inspiraram gerações, mas também lembraram a todos nós que Deus chama aqueles que são improváveis, capacitando-os para cumprir seus propósitos. Assim, a jornada de Moisés é uma prova da fidelidade de Deus e da maneira como ele usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários em seu nome. A trajetória de Moisés, no entanto, não estava isenta de desafios pessoais. Sua humildade e paciência foram testadas repetidamente, inclusive quando o povo questionou sua liderança e quando ele próprio desobedeceu a Deus na questão da água da rocha. Apesar de suas falhas, sua devoção a Deus permaneceu inabalável. A morte de Moisés no Monte Nebo, com a visão da terra prometida ao longe, marcou o fim de uma era. Josué sucedeu-o como líder do povo, mas o legado de Moisés como profeta e condutor do povo hebreu viveu por gerações. Sua história é um testemunho da fidelidade de Deus, da coragem de um líder e da capacidade do divino de usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. A história de Moisés e o Êxodo são uma lembrança perene de que nas horas mais sombrias da história, a fé, a obediência e a orientação divina podem conduzir um povo à liberdade e à esperança. Através de Moisés, a sarça ardente e o Êxodo, a mão de Deus foi manifesta e sua promessa cumprida. Assim você nos acompanhou em mais uma história bíblica inspiradora. Deixe seu like se gostou desse conteúdo e se inscreva em nosso canal para não perder as próximas histórias bíblicas. Deus te abençoe. Até a próxima.